Um dia abençoado para todos vocês. Estou grato a Deus pela oportunidade de estar de volta a esta igreja e rever muitas pessoas queridas que já caminharam conosco em outros momentos. E eu dou graças a Deus pela vida de cada um de vocês. Algumas pessoas que estão aqui, na verdade, Deus nos deu a bênção de construir memórias por muitos anos, e eu fico muito grato a Deus por rever vocês, e também outros tantos que aqui estão, servos de Deus, de Jesus Cristo, que ainda não havia visto, talvez vendo pela primeira vez. Estou muito feliz em estar com vocês. Eu tenho sido pastor da primeira igreja batista em Jardim Camburi durante 25 anos. Antes fui pastor na igreja batista primeira da Barra da Tijuca, no Rio, mas eu sou mineiro, eu sou da cidade de Resplendor, que eu imagino nenhum de vocês conhece, evidentemente. E deixei a liderança da PIBJC em 2016, e estou hoje me dedicando a duas tarefas que eu julgo extremamente importantes. A primeira delas é acompanhar os meus netos, que hoje já são 8. São 8 netos, e 4 netos e 4 netas. E também eu tenho tido a bênção de servir a um grupo específico ou bem especial de pastores, especialmente pastores que estão iniciando a sua jornada, oferecendo uma mentoria informal a esses pastores, e tem sido meu privilégio de acompanhar os passos de vários deles e naquilo que é possível ajudá-los nas lides do ministério. Eu estou muito agradecido ao pastor Marcelo Aguiar pelo convite para esta manhã. Pastor Marcelo Aguiar me honra muito pelo fato de ter sido meu aluno no Seminário Batista do Sul do Brasil, na década de 80. E pastor Marcelo foi um daqueles alunos, e eu imagino que nós tenhamos professores, professoras aqui nesta casa. Foi um dos meus alunos, daqueles que você olha e diz, esse aí vai longe, esse vai longe. E graças a Deus que é o que a gente tem visto. Queridos, vamos ler a palavra de Deus. Para isso viemos aqui nesta manhã, na carta aos Hebreus, no capítulo 6. Você tem a indicação do texto aí na projeção. Hebreus capítulo 6, eu vou fazer a leitura começando no verso 13 e chegando até o versículo 20, que é o último desse capítulo. Se você tem uma Bíblia em papel, peço para você abrir a sua Bíblia, ou mesmo se você usa um aparelho móvel para o texto, eu estou lendo na NVI, a nova versão internacional. E quando a gente terminar a leitura, se não for pedir demais, mantenha o texto, a sua Bíblia aberta ou o seu texto aí no aparelho, de modo que você possa voltar a esta escritura à medida em que nós caminhamos nesta reflexão. Mesmo assentados como vocês estão, eu faço a leitura de Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 13, que diz assim: quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Versículo 16, os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele,
para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu quero reprisar a leitura do versículo 17. Versículo 17, próximo slide, diz assim: querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento. Queridos, como sabemos, esta carta, ou para alguns, este tratado, foi escrito originalmente para os cristãos judeus. Os cristãos que eram egressos do judaísmo, das diversas correntes da religião judaica. Nós não sabemos exatamente se essa carta dirigida aos cristãos judeus de maneira aberta, ou seja, de maneira global, ou se aos cristãos judeus de uma determinada região. De qualquer maneira, essa carta, ela está dentre aquelas que nós chamamos de cartas gerais, porque não se sabe exatamente o público a que ela era dirigida do ponto de vista geográfico. O que nós sabemos pela leitura é que aqueles irmãos, aqueles discípulos de Jesus, estavam vivendo debaixo de uma terrível perseguição. Provavelmente a perseguição movida pelo mais cruel dos imperadores, Nero, que teve o seu período, o seu tempo entre 54 e 68 da nossa era. Esta carta, provavelmente, escrita entre 60 e 62, por isso, dentro do período daquele famigerado imperador. A situação que esses irmãos estavam enfrentando, ela gerou duas consequências que são mencionadas ao longo do texto desta escritura. Ela gerou um esfriamento na fé da parte de alguns, devido a toda a pressão que estavam enfrentando, toda a perseguição de que eles eram alvo. Alguns estavam desanimando, não estavam correndo como deveriam, não estavam fazendo a jornada cristã como de fato deveriam estar fazendo. Então eles estacionaram na fé, eles não cresceram. Por isso, em capítulo 5, verso 12, nós temos essa palavra: vocês já deveriam ser mestres, mas vocês ainda precisam que alguém lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Eles haviam parado no seu crescimento por causa das perseguições que eles estavam enfrentando naquela ocasião. E naquela época, em capítulo 6, verso 1, que está aqui bem perto de nós, então, existe essa palavra: nós precisamos, é importante avançar para a maturidade e não ficar parados na trajetória cristã. Uma outra consequência que a perseguição estava trazendo para aqueles cristãos era que muitos estavam querendo desistir mesmo e voltar para a religião judaica. Vocês se lembram que a perseguição inicial foi movida pelos judeus, e só depois ela foi assumida pelo Império Romano. Então, estes irmãos estavam considerando a possibilidade de um retorno ao judaísmo, de onde eles eram egressos, de onde eles tinham voltado. Por isso, no capítulo 2, versículo 1, o escritor diz assim:
é importante dar muita atenção ao que nós estamos ouvindo, para que em tempo algum nos desviemos da nossa fé. Ele estava falando sobre esse risco de volta. Em 3,14, ele vai dizer assim: é muito importante manter a nossa confiança até o final, ou seja, não desistir. Por isso, o objetivo dessa carta é despertar os cristãos, animá-los, encorajá-los, para que não desanimassem, para que não retrocedessem, mas avançassem no que pese todas as dificuldades que eles estavam enfrentando. Nesse sentido, é bem interessante a gente olhar para essa carta como um todo e a gente perceber que o escritor utiliza três argumentos ele vai utilizar para que aqueles cristãos não desanimassem. Um dos argumentos, ele diz o seguinte: Cristo é superior, a superioridade de Cristo. E ele vai dizer o seguinte: Cristo é superior aos profetas e aos anjos, capítulo 1. Ele é superior a Moisés, o grande líder da nação, capítulo 3. Ele é superior aos sacerdotes e ao sacerdócio, capítulo 4, 5, 7 e 9. Ele é o responsável por uma aliança superior às alianças do Velho Testamento, capítulo 8. O sacrifício de Cristo é superior aos sacrifícios de animais que se faziam no Velho Testamento. Então, essa superioridade de Cristo em relação a todo aquele conteúdo da religiosidade judaica é apresentado pelo escritor como um argumento para que aqueles irmãos não voltassem atrás. Também ele utiliza o exemplo dos chamados heróis da fé, no capítulo 11 dessa carta. Aqueles servos de Deus que enfrentaram o sofrimento, mas não desistiram. Eles perseveraram e tiveram vitória. E ainda há um outro argumento a respeito de permanecer, a resiliência de Cristo, no capítulo 12. Então lá ele escreve assim: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou o sofrimento. Agora, o escritor utiliza toda essa linha de argumentação para falar que Deus é fiel, que eles poderiam estar seguros de que aquilo que Deus prometeu, Deus haveria de cumprir. É uma forma de despertar aqueles irmãos a sua base de fé. Então, todo o argumento que ele utiliza aqui, todo o fundamento para perseverar, tem a ver com a fidelidade de Deus. E esse é um tema central na Bíblia, como vocês sabem. Em Deuteronômio, capítulo 32, verso 4, Deus é fiel e não comete erros. Salmo 36, 5, a tua fidelidade chega até os céus. Lamentações 3, 23, grande é a tua fidelidade. 1 Tessalonicenses 5, 24, aquele que os chama é fiel. 1 João capítulo 1, verso 9, ele é fiel e justo. E aqui, nesse texto que está diante dos nossos olhos, há algumas declarações a respeito da fidelidade de Deus, que penso eu, são muito importantes para nós, nesse tempo em que nós estamos vivendo. Primeiramente, a fidelidade de Deus é uma expressão do seu caráter. A fidelidade de Deus, ela expressa o caráter de Deus. Todos nós sabemos que caráter é essencialmente aquilo que eu sou, aquilo que nós somos. A nossa essência tem a ver com caráter. A nossa estrutura moral, ou seja,
o sistema de valores que nós adotamos para a nossa vida e mediante o qual nós tomamos as nossas decisões e fazemos as nossas escolhas, são as nossas características essenciais que vão determinar as nossas ações e o nosso modo de pensar. E aí, quando nós pensamos no caráter de Deus, há tantas expressões que nós podemos acrescentar aqui, algumas delas já foram mencionadas em um dos cânticos que nós oferecemos a Deus. O caráter de Deus é santo, é justo, é eterno, é amoroso, Ele é bondoso, Ele é gracioso, Ele é infinito, Ele é verdadeiro, Ele é soberano. O caráter de Deus envolve todas estas expressões que eu mencionei, essas características e muitas outras que a gente passaria bastante tempo colocando em destaque se quiséssemos fazer isso. A fidelidade de Deus, ela está muito bem expressa no versículo 17, querendo mostrar de maneira bem clara a natureza imutável do seu propósito. Eu quero segurar essa frase, natureza imutável do seu propósito, do propósito de Deus. Isso, queridos, é fidelidade. Isso é fidelidade. Ou seja, quando nós estamos pensando em Deus, o que é, sempre será. Nunca deixará de ser, porque Ele, o seu caráter, é imutável. E essa é a nossa confiança, a segurança que nós podemos ter nele. Deus não muda no seu caráter, embora Ele possa mudar a sua metodologia, os seus métodos de fazer a sua obra, mas o seu caráter não muda. E eu sempre fico pensando, que garantia que nós temos aqui. O fato de que temos um Deus que não muda. Ele não muda. Ele é sempre o mesmo Deus, hoje, amanhã e depois de amanhã. Nós vivemos num mundo que está sempre em mudanças. Mudanças são constantes. Todos nós sabemos disso, sabemos que isso é verdade. O que é hoje pode não ser amanhã. Pessoas mudam. Circunstâncias mudam, muda a política, muda a economia, e tantas vezes essas mudanças, ou a possibilidade dessas mudanças, nos deixam um tanto no ar, se nós não estamos apoiados na fidelidade de um Deus que não muda. O caráter de Deus não muda. Hebreus 13:8, nesse mesmo livro, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ou para sempre. Durante os anos em que exerci o ministério pastoral, muitas vezes, eu recebi pessoas para aconselhamento, tanto homens como mulheres, e foram muitas as vezes que eu ouvi a seguinte expressão: pastor, ela mudou completamente, não tem nada a ver com aquela mulher com quem eu me casei. Ou às vezes, era o lado contrário, a esposa dizendo: pastor, meu marido está irreconhecível. Ele mudou completamente. E em muitos casamentos, isso tem sido a causa da dificuldade no relacionamento e tantas vezes a causa mesmo para a separação. A fidelidade de Deus permanece para sempre, porque expressa o caráter de Deus. Deus é fiel, Ele permanece fiel. Em segundo lugar, a fidelidade de Deus é a base para as suas promessas. Esta é uma outra declaração preciosa nesse texto. O verso 13, o escritor diz: quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que eu o abençoarei e farei numerosos os seus
descendentes, verso 13, verso 14. Deus prometeu a Abraão uma descendência muitíssimo grande. Essa foi a promessa que Deus fez a Abraão. Eu prometo, eu vou abençoá-lo com muitíssimos descendentes. E aqui está dizendo, esteja certo de que eu farei isso. E ele jurou por si mesmo, diz aqui o texto que está diante dos nossos olhos, porque não havia, como não há, nenhuma autoridade superior com a mesma idoneidade de Deus que pudesse, então, por essa autoridade, ser feito o juramento. Nós sabemos que o juramento é um compromisso solene, é uma garantia de algo que está sendo prometido que será feito. Hoje, como também sabemos, documentos importantes têm a assinatura de algumas testemunhas. E essa assinatura, quando é colocada, a pessoa que põe ali a sua assinatura está dizendo, isso aqui é verdade e eu posso, de certa forma, garantir isso aqui. Eu sou garantia disso. Deus jurou por si mesmo cumprir a sua promessa. Deus garantiu por si mesmo. Em Gênesis 17, o texto, a expressão que é referida aqui, Deus disse, eu multiplicarei multissimamente a sua descendência, e você, Abraão, será o pai de muitas nações. Quando Abraão e Sara escutam essas palavras de Deus, isso era uma impossibilidade completa, porque eles não tinham mais nenhuma condição de gerar filhos. No entanto, Deus vem a eles e faz essa promessa. E então veio Isaque, e daí Jacó, e os 12 patriarcas, e daí veio uma nação, veio um povo. 13 milhões de judeus vivem no mundo hoje, segundo a última estatística que eu consegui. 13 milhões de descendentes de Abraão, a partir de Isaque. Você vê a promessa de Deus feita a Abraão. E se nós pensamos na descendência espiritual, são em torno de 2 bilhões de seguidores de Cristo que existe hoje no mundo. Em cima daquela promessa que Deus fez ao nosso antepassado, Abraão, nós estamos vendo o cumprimento desta promessa. É interessante, queridos, que a Bíblia é um livro de promessas. É um livro de promessas. Existe muita diferença na contagem das promessas. Eu já observei que alguns dizem que a Bíblia tem 7.000 promessas. E há alguém que diz que tem 16.000. É uma diferença grande de um para o outro. E aí no meio alguns também. Eu confesso que eu nunca pesquisei, nunca olhei assim contando. Mas depende do critério que se utiliza para contar as promessas que tem na Bíblia. Nós não sabemos, não podemos saber com precisão. Sabemos que a Bíblia tem promessas que já foram cumpridas. Você não precisa esperar por elas, nem pedir por elas, porque elas já foram cumpridas. Elas já foram realizadas. Temos aquelas promessas que são específicas para pessoas ou para situações, e estas promessas são dentro daquela especificidade que ela tem. Nós temos aquelas promessas que são gerais, então elas são para qualquer época, para qualquer pessoa, para todos, e temos as promessas que são condicionadas. Elas trazem algumas condições. Para receber aquela promessa, é preciso, então, observar aquelas condições. Deus é fiel em cumprir as suas promessas, e a base para isso é o caráter de Deus. Se você está buscando uma promessa,
Se você está esperando uma promessa, ore, se agarre a essa promessa, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele tem prometido. Spurgeon, o grande pregador inglês, ele escreveu o seguinte: não trate as promessas de Deus como curiosidades de um museu, mas use-as como fonte de conforto para o seu dia a dia. Em terceiro lugar, a fidelidade de Deus, ela se revela no tempo certo. Essa questão aqui é muito importante para nós. O verso 15 diz assim: e foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Alguns de nós temos muitas dificuldades em esperar, e esperar pacientemente ainda é muito mais complicado às vezes. Mas é o que está escrito aqui. Quando Deus prometeu uma descendência numerosa para Abraão, como já dissemos, Abraão não tinha filhos nem condições para gerá-los. Desde a primeira vez que Deus fez a promessa a Abraão, até o nascimento de Isaque, decorreram 25 anos. Haja espera. Muita coisa aconteceu nesse período, mas a promessa de Deus continuou de pé. Nada mudou em relação àquela promessa de Deus. Então, após uma longa espera, como a gente viu, vem Isaque, o filho da promessa. O grande problema que nós enfrentamos é que a gente quer que tudo seja para ontem. A nossa pressa, e Deus não tem pressa. Deus não age de maneira corrida, com correria. Não, Deus tem todo o tempo do mundo para fazer o que Ele entende e deseja fazer. Mas nessa época, nossa época, nós vivemos a cultura do já, agora. Tem que ser para agora. Eu não posso esperar, eu não quero esperar. Mas o tempo de Deus, como sabemos, é cronológico. Deus tem o tempo certo, apropriado para fazer cada coisa. Muitas vezes Deus ainda não cumpriu aquela promessa na sua vida, porque Ele está aguardando um determinado cenário que vai se configurar daqui a algum tempo e que você não conhece. Nós não conhecemos, mas Deus conhece. Então Deus espera a configuração daquele cenário que está relacionado ao livre-arbítrio das pessoas, para que então, naquele momento certo, Ele cumpra a promessa que você está esperando. Quando José foi para o Egito como consequência dos seus sonhos, ele ficou 13 anos no Egito e passou por muitas lutas, mas finalmente, os sonhos que Deus havia dado a ele, José, se realizaram plenamente e de maneira superabundante, como nós sabemos. Salmo 41 diz: eu esperei com paciência pelo Senhor. Você está esperando o cumprimento de uma promessa de Deus na sua vida? Está esperando? Então, não desista. Não desista. Em último lugar, a fidelidade de Deus, ela nos dá firmeza e ela nos dá segurança. No versículo 18, o escritor diz: para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, aí olha só o que ele escreve: sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse, olha só, que posse? Posse de quê? Da esperança que nos foi proposta. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário anterior, por trás do véu, onde Jesus nos precedeu. Bem interessante aqui, queridos, que observar que exatamente porque Deus não falha, porque Ele é fiel, Ele não mente, há 3 resultados aqui. Nós somos muito firmemente encorajados, ou seja, de maneira firme. Nós nos abrigamos, nós encontramos abrigo nas promessas feitas por este Deus que não muda, e nós prosseguimos abrigados nela.
e nós tomamos posse da esperança, que a esperança cristã não é uma mera expectativa, que pode acontecer ou não. A esperança cristã é uma convicção. E aí o escritor vai usar uma ilustração aqui, ele vai dizer o seguinte: esta esperança é como âncora, e nós todos sabemos, âncora é responsável pela firmeza, pela segurança, que vai dar confiança, dá estabilidade a uma embarcação no meio da instabilidade. E essa é a função, naturalmente, da âncora. Eu estava lendo que o navio cargueiro, o maior navio cargueiro que existe, é o Seawise Junet. Esse cargueiro, as suas âncoras têm 36 toneladas cada uma delas. É grande demais. Uma âncora de 20 toneladas é capaz de manter imóvel um navio com 100 mil toneladas. Então, gente, quando o escritor aqui fala sobre âncora, ele sabia o que estava falando. Se há alguma coisa que dá segurança, que dá firmeza, que dá estabilidade, é a âncora. E ele diz que essa esperança que nós temos em Deus é como uma âncora. A fidelidade de Deus é que nos mantém firmes nas tempestades da vida a que nós todos estamos sujeitos a enfrentar. Quando Daniel leu o decreto de que ele não poderia mais orar ao seu Deus, ele creu, ele confiou, ele se manteve firme, não mudou em nada a sua atitude. Passou, é verdade, pela cova dos leões, mas o nome de Deus foi glorificado porque ele saiu vitorioso. Ele estava firme como essa âncora. Você está passando por provas na sua vida, e às vezes você pensa naquelas promessas, ou naquela promessa que você tem se agarrado, ela ainda não foi cumprida. O que o escritor aqui está dizendo é o seguinte: não desista, não volte atrás, porque Deus é fiel. Ele está dizendo também, não fique estacionado na sua vida cristã, siga adiante. O juramento que Deus fez a Abraão não foi exclusivamente para os limites da nação de Israel, mas o juramento que Deus fez para Abraão inclui todas as pessoas que mostram o mesmo tipo de fé que Abraão revelou, que Abraão mostrou. Então, querido irmão, irmã em Cristo, independente das lutas que você esteja enfrentando, lembre-se sempre que Deus é fiel. A fidelidade de Deus se baseia, é uma mostra do seu caráter. A fidelidade de Deus é a base para suas promessas. O Deus que prometeu é o Deus que não falha. Ela se revela no tempo certo, segundo Deus, na hora certa. E ela nos dá firmeza. Essa fidelidade nos dá segurança. Ana Gilda e eu temos 3 filhas, casadas, famílias constituídas. E nós temos acompanhado, como todos os avós fazem, muito de perto, a chegada dos nossos netos. A nossa filha segunda e o seu marido sempre foram extremamente apaixonados por criança. Sempre foram. E nós não entendemos por que eles tiveram um diagnóstico dizendo o seguinte: vocês nunca poderão ter filhos. Nunca. E então, um dia eles me consultaram e disseram: você acha que é errado a gente fazer fertilização? Eu disse, grosso modo, não, porque eu creio que Deus, Ele tem criado recursos da medicina para que sejam usados.
Então, acho que vocês devem fazer. E eles fizeram pela primeira vez, não tiveram resultado. Fizeram pela segunda vez, não tiveram resultado. Então um dia minha filha disse: pai, parece que Deus está mostrando que esse não é o meio. Nós não vamos fazer mais. Eu disse: minha filha, então vamos tratar disso exclusivamente com Deus. E Deus começou a dar para ela promessas. E nós começamos a orar dizendo: Deus, nós não queremos dizer o que o Senhor deve fazer. Mas nós queremos dizer uma coisa: nós cremos que o Senhor pode fazer. Foram 7 anos de oração. Ano 2020, no Dia das Mães, nós estávamos em casa, almoçando, almoço de família. E a minha filha disse para o marido dela: hoje você vai orar. E ele começou a orar, começou a chorar. Ele disse: Deus, obrigado por esta criança que está no ventre da Lisiane. Acabou ali o almoço, né? Naturalmente. Hoje, a Elisa acabou de fazer 3 anos. Dia 23 de dezembro. 2 dias para o Natal, tempo de presentes. Ela chegou. Uma linda menina. E como Deus sempre excede, no dia 30 de setembro deste ano, nasceu a Mariana. Para um casal que, a princípio, não poderia ter filhos. Deus é fiel. Deus é fiel. Nós podemos confiar. Às vezes é difícil esperar, mas nós podemos esperar. Eu não sei se você está agarrado em uma promessa. E há quanto tempo você está agarrado em uma promessa. E você está dizendo: Deus, eu continuo crendo e esperando. Eu continuo crendo, eu continuo esperando. Não desanime, continue. Mas eu quero orar por você. Por isso, se há uma promessa, se você está cultivando, regando uma promessa de Deus na sua vida, alguma coisa específica, e você quer receber a oração, eu vou pedir para você ficar em pé onde você está. Você não precisa vir aqui à frente. Se há uma promessa, cujo cumprimento você está esperando, você está aguardando, e às vezes você é tomado por dúvidas, que todos nós somos em algum momento levados por dúvidas assim. Será que vai acontecer? Será que eu devo continuar orando por isso? Se Deus não falou com você algo diferente, a promessa continua de pé. E você deve prosseguir orando. Prosseguir orando. E sempre dizendo: Deus, o Senhor é fiel. Fiel para cumprir as promessas que o Senhor tem feito. E esta é a promessa que eu tenho recebido do Senhor. E eu estou aguardando o seu cumprimento. Aguardando o tempo do Senhor. Pai querido, nós bendizemos o teu nome nesta manhã. Porque reunidos neste santuário, nós podemos ser lembrados de algo tão precioso. A tua fidelidade, que permanece, passam os anos, passam as décadas, os séculos, os milênios, o Senhor continua sendo o mesmo Deus. O caráter do Senhor não muda. Enquanto celebramos esta verdade tão preciosa, nós queremos pedir agora, Senhor, em nome de Jesus, olha para esses teus filhos e filhas, olha para o coração deles e delas, agora que estão trazendo à tona na sua mente promessas pelas quais estão esperando. Primeiramente eu quero pedir, Deus, que o Senhor traga firmeza, fortaleza, que essa esperança não desvaneça,
Que esses teus filhos continuem firmes nessa esperança de que o Senhor é fiel para cumprir o que tem prometido. Enquanto isso, Deus, dê forças, renova as forças, durante o tempo que o Senhor julgar necessário, até que então eles possam ver o cumprimento, a realização daquilo que o Senhor tem prometido para cada um deles. E então nós daremos a Ti, Deus, toda a honra, todo o louvor, toda a glória, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Bendito seja o Teu nome e o nome de Jesus, por meio de quem o Senhor faz a obra na vida de cada um de nós. Amém e amém.